Oi, Clarissa! Oi, Maíra, tudo bem? Tudo jóia, querida? Olha só, a gente está no primeiro episódio da Tenda Materna de 2022. Então, antes de tudo, eu queria desejar um feliz ano novo para todo mundo que está escutando a gente. E contar para vocês, melhor, Clarissa, conta para nós quem é que é a nossa convidada hoje. Então, Maíra, nesse primeiro episódio de 2022, a gente tem a honra de receber aqui na nossa tenda a AD, que foi uma contemporânea minha na faculdade de psicologia, a gente formou na UFMG juntas. Ela também tem graduação em teatro, formação no Instituto Brincante, é educadora parental em disciplina positiva e contadora de histórias. É uma querida que ama esse universo das crianças, do brincar. Ela vive e fala a língua das crianças com tanto amor que a gente convidou ela aqui hoje para trazer luz para nós, pais e mães, que estamos com as crianças de férias em casa aí, principalmente quem está no hemisfério sul, né, Má? E a gente está com essa vontade, às vezes, de conectar mais com os nossos pequenos, usando essa via poderosa do brincar. Então, a gente chamou a AD aqui para lançar luz nesse caminho para a gente. Querida AD, seja bem-vinda à nossa tenda. Conta mais um pouquinho para as nossas ouvintes sobre você. Oi, gente, que alegria! Nossa, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de entrar nessa tenda, de ter sido convidada por duas queridas. Então, muito obrigada. Que bom que vocês estão ouvindo aqui esse podcast. Estou muito feliz, estou me achando muito chique de participar de um podcast. Então, eu sou a AD Mello e atualmente eu tenho 2 projetos que estão vigorando aí, né? Que é o Pólen, que é um programa de oficinas lúdicas emocionais para educadores e crianças, e a Casa de Lua, que há 8 anos é um projeto de contação de histórias e brincadeiras. Então, eu venho desse universo do brincar, né? Fiz a minha formação em psicologia, mas sempre ali namorei esse universo desde a minha formação. Então, eu não consigo me distanciar muito das crianças, né? O meu universo é esse universo simbólico, é o universo da ludicidade. E aqui eu estou muito feliz de poder conversar um pouquinho mais sobre você, sobre esse encantamento do brincar e da infância. Obrigada pelo convite. Lindo, obrigada por ter aceitado o convite. Muito legal poder falar sobre isso, especialmente nesse mês, para vocês que estão aí no Sul, é férias, né? A Nara vai retomar já na segunda-feira, dia 10, as aulas, né? Mas é uma questão que para as mães que estão com a criança em casa, pega mais pesado, né? Quando a gente não tem exatamente muito o que fazer, não consegue encontrar entretenimento. Eu queria falar um pouquinho, eu estava lembrando de uma live que eu assisti uma vez com você, com a Casa da Lua, quando vocês estavam fazendo o lançamento de um curso de vocês, que você citou uma frase do Manuel de Barros, que muito linda, que falava: o meu quintal é maior do que o mundo. Uma coisa assim, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu fiquei pensando, nossa, que frase tão impactante nessa ideia da criança poder realmente poder explorar esse universo do brincar, mas muitas vezes a gente percebe que ela não teve essa permissão, não chegou a descobrir que esse quintal dela é o maior que o mundo, né? E como será que a gente pode fazer para ajudar essa criança a descobrir isso? Eu amo Manuel de Barros. Eu acho que ele traduz muito, né? Ele tem uma linguagem muito próxima do que é a criança, né? Ele fala dos sons, das cores, e essa forma de falar, eu acho que ela é muito particular da infância, né? E essa frase é uma frase que me guia muito, né? Que o meu quintal é maior que o mundo. A criança, ela tem esse universo simbólico muito aflorado, né? A fantasia e a realidade são a mesma coisa. Então, para elas, esse universo é o universo, né? O brincar é o que faz essa ligação, né? Do que é ela, do que é o mundo, assim. E a minha experiência dentro da escola, né? Que eu venho da educação, eu venho da escola, e a possibilidade dessa exploração que a criança tem nesse momento é muito importante, né? É muito importante a gente possibilitar esses quintais. E não somente os quintais literais, né? O quintal literal, o quintal com a grama, assim, que bom se a gente tivesse esse lugar, mas esses espaços simbólicos da infância. Então, como que a gente pode ajudar a criança a
entrar nesse espaço simbólico. Eu acho que a primeira coisa que eu sinto que é um exercício para nós adultos é de treinar esse olhar para o que é encantado, para esse quintal, para esse espaço que nós estamos dando para a criança, não dando, mas assim, permitindo que ela explore, tanto na nossa casa, quanto na escola, quanto no espaço aberto, quanto em qualquer espaço, né? Permitir que a criança seja protagonista desse quintal, protagonista desse universo simbólico. Então, quando a gente fala, por exemplo, no teatro, a gente fala muito de paisagem simbólica, de paisagem sonora. Qual é a paisagem que nós estamos permitindo que essas crianças explorem, né? Como que a gente está abrindo mão do controle para que essa criança viva esse universo, cria as suas coisinhas, os seus rituais, cria essas suas coleções de memórias, né? Então, acho que a nossa função, como ajudar essas crianças a entrarem nesse universo, é deixando com que elas andem, caminhem com as próprias pernas dentro desse universo. E eu acho que treinar o nosso olhar para perceber isso, né, e saber qual o momento que nós somos desnecessários nesse brincar é muito importante. Então, é muito legal a gente se disponibilizar a brincar junto, é muito, muito legal que a gente ative esse modo brincante na gente, que a gente se conecte com a nossa criança brincante, mas é muito importante também saber a hora de sair de cena e permitir que essa criança explore esse universo. Então, quando ele fala, meu quintal é maior que o mundo, o Manuel, ele, né, pelos livros dele e pelos escritos dele, ele viveu num lugar cercado de natureza. Mas nem sempre é essa a realidade de muitas crianças. Nós temos milhões de infâncias, milhões de possibilidades, né? Cada criança tem aí o seu universo. E é muito importante a gente abrir mão do controle, que é isso que eu falei, deixar que a criança também viva esse universo e crie a sua realidade simbólica ali. Eu acho que é um pouco isso, assim, treinar o olhar para ver e sentir a hora de entrar e sair de cena, né? Ser essa margem que vai permeando, que vai ajudando a criança a explorar. Acho que é um pouco isso, assim. Bem por aí mesmo, assim, né? Eu vejo até na minha experiência com os meninos, o quanto que é importante, né? A gente cuidar como adulto desse espaço, desse ambiente que a criança vai se movimentar ali, né? Com liberdade, preferência com liberdade, e o quanto que muitas vezes para a gente adulto é desafiador estar nesse lugar de não controle que você falou, né, de acompanhante. Eu vou aqui e vou simplesmente observar, acompanhar, ou vou me conectar com a minha própria criança também, né, que está tão presente, que está tão disponível para interagir com o que surge, né, com o que surge naquele momento. Então, por exemplo, o Lucas, meu filho, ele é uma criança que ele adora, a gente recicla o lixo. Então, toda vez que a gente separa o lixo, ele está sempre pegando as coisas do reciclado, né, e transformando aquilo em brinquedos. Como a gente mudou muito, né, na vida dele, ele tem 7 anos, a gente mudou de casa eu nem sei quantas vezes, de país, já mudamos, de cidade 3, 4 vezes, e ele é uma criança que a gente não tem como levar muitas coisas para essas mudanças, então ele tem poucos brinquedos, né? Então ele faz os brinquedos dele com uma facilidade, assim, ele pega as coisas e transforma. Hoje ele tem 7 anos e eu vejo isso muito vivo ainda nele, mas porque a gente permite que ele pegue do lixo, que ele use do lixo, que ele transforme aquilo em brinquedo, ele está sempre construindo, ele está sempre criando. Então isso que você falou para mim faz muito sentido, Alice. Eu acho muito legal isso que você falou, assim, porque essa conversa, ela tem a ver também com a nossa conexão com a nossa infância, né? Você tá aqui falando da sua experiência com seu filho, e aí quando você falou, já me engatilhou memórias aqui, que dessa criação, né, do brinquedo, porque é uma cilada muito grande, né? A gente querer suprir essa necessidade da criança, ou dar muito presente, né, assim, e achar que isso vai, né, enfim, são mitos que a gente vai criando, assim. Mas essa coisa que você falou, assim, e aí ele pega, ele vai construindo. Eu lembro de memórias de brinquedos que eu construía com rolinha de papel higiênico,
gente, sinceramente, era o melhor brinquedo, era melhor. A melhor sensação que eu tinha era fazer uma coleção de rolinhos de papel e desenhar os personagens da história que eu estava criando. Então, essa memória é muito viva para mim. Eu acho que é isso, assim, que você tá falando. Então a gente permite que ele brinque, que ele pegue o lixo reciclado. Aí a gente tá, né, permitindo que a criança explore seu universo. Eu tenho certeza que essas memórias que ele tá criando são memórias muito constituintes pro que ele é, pro que ele vai ser. E aí você poderia fazer o contrário. Ele não pode mexer com lixo. Lixo não é coisa de brincar. Olha os seus brinquedos. Entende? A partir do momento que você percebe, não, peraí, não tem nada a ver. O que pode acontecer demais se uma criança pegar essa caixa de ovo ou pegar essa caixa e transformar num carrinho, transformar, sei lá, no que ela quiser. E é justamente isso, né, Ade, assim, é essa permissão para experimentar esse ambiente ao redor dela com liberdade, obviamente, né, que a gente vai cuidar, mas cuidar com senso, assim, como para mim uma pergunta, às vezes os pais falam assim, mas será que eu deixo, que eu não deixo? Uma pergunta que fica para mim é assim, isso está colocando essa criança em risco, sim ou não? Isso está colocando alguém em risco, sim ou não? Se a resposta é não, então, quem sabe é possível você permitir ela experimentar? Quem sabe isso está te contando de um medo seu e não de algo que a criança em si, né, está correndo aí algum risco. Então, essa permissão é justamente o que vai fazer com que essa criança chegue nesse mundo, né? Porque, de fato, ela está chegando no mundo e ela precisa de experimentar, ela precisa de tocar, ela precisa de interagir com o mundo. E o brincar, ele é essa via. Né? É isso que você falou que vai ligar ela. E que ela vai precisar de ir em direção, de agir, de atuar, de modificar isso para ela se sentir parte desse mundo, para ela se reconhecer ali, né? Para ela ir experimentando, olha, o que eu faço tem um impacto, e isso transforma, e isso serve para um outro, e isso faz com que eu me relacione com o outro, e é uma vivência, né, assim, de uma grandeza tão edificante, e que hoje é uma grande preocupação nossa que a gente ainda não gravou um episódio sobre telas, a gente tentou contactar algumas pessoas, né, Má? Mas assim, a gente tem encontrado uma certa dificuldade, inclusive vocês ouvintes, se souberem aí pessoas que possam trazer esse tema aqui com lucidez pra gente, que afinem, né, com a forma como a gente trabalha aqui na tenda, mas, assim, porque as crianças, muitas vezes, elas estão conhecendo o mundo a partir de uma tela, né, assim, entre elas e o mundo tem uma tela, tem aquele documentário que é sensacional, é O Começo da Vida 2, acho que é sobre o brincar, né, e que aí me chamou muita atenção, assim, várias coisas me chamaram a atenção, mas tem uma frase que, assim, uma coisa que me marcou muito, talvez eu não saiba reproduzir exatamente, mas era um cara negro, assim, de um cabelo cheio de dread, e ele fala assim, que as crianças, né, que elas vão para a natureza, que hoje as crianças estão conhecendo a natureza a partir de uma tela, e como que a gente quer que essas crianças se relacionem com o planeta, cuidem do planeta, se elas não têm uma experiência direta com a natureza, né, que elas estão conhecendo tudo por uma tela. Hoje a gente estava na praia, e a gente está em Caraíva, na Bahia, tinha um menininho que eu acho que é nativo daqui, ele tinha 4 anos, ele estava com uma prima de uns, sei lá, 12, e a prima falou que ela tinha ganhado um celular com 2 anos, o menino chegou na praia com um celular. Aí eu falei, vamos deixar o celular aqui, por que vocês não vão brincar? Eles, a gente vai nadar. Aí eles deixaram, o Lucas foi nadar com eles. E o menininho falou, olha, o celular novo que eu ganhei de Natal, com 4 anos. Eu fiquei, assim, impactada. Então, eu queria que talvez que você trouxesse também um pouquinho, né, assim, o que você observa aí no seu trabalho, mas como é que a gente pode, né, as mães hoje, que às vezes veem, meu filho está entediado, não sei o que, aí acaba dando tela, enfim, mas como eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa relação das crianças com a tela, né, para a gente talvez trazer um pouquinho de luz primeiro, problematizar um pouco, né, falar dos impactos disso, para também talvez ampliar um pouco o olhar para que a gente possa buscar caminhos, né?
Eu acho que esse é um tema inesgotável, né? A tela, ela é uma realidade. As crianças as crianças de hoje chegaram no mundo com o celular já está aqui. Nós ainda, eu me lembro que eu tive o primeiro celular com 14 anos e não era smartphone, não era essa coisa toda. Ele servia para mandar mensagem, fazer ligação, e era um telefone fora de casa, porque o telefone era dentro de casa. Então, o telefone agora nem é mais para ligar, ele é mais para se conectar com uma rede imensa de possibilidades de conexões infinitas. Então, é uma realidade e ponto, acabou. Não tem mais como voltar para trás, a gente precisa lidar com isso. Mas existem milhões de estudos que falam de quão prejudicial pode ser esse abuso de telas, né? Tanto para a gente, ainda mais para as crianças, por questões neurológicas, a criança ainda está se formando, o cérebro ainda não está formado, né? Assim, a formação da própria personalidade da criança. Então, assim, a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo, que existe, mas que a gente precisa, de alguma forma, entender o lugar dessa tela na realidade de cada família. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, a gente precisa lidar com isso. Então, eu acho que uma coisa muito, talvez, né, para trazer esse equilíbrio, como trazer esse equilíbrio, né, desse uso de telas também, para esse momento que você falou do tédio, né? O tédio, eu li uma frase, eu acho que uma frase até de alguém muito famoso, mas eu não sei de quem é, que o tédio, ele vem antes da criação, uma coisa assim, o tédio antecede a criação. E é isso, né? Quão nós estamos incomodados também com o tédio que essa criança, o quanto a gente consegue sustentar esse mal-estar. Eu consigo sustentar o mal-estar do meu filho, minha filha está com tanto tédio? Ou eu prefiro acabar com isso logo, porque isso também me causa uma angústia imensa. Então, é isso, né? Se a gente consegue ter um momento de sanidade, um segundo de sanidade, parar para pensar e falar assim, peraí, esse tédio incomoda mais a mim, ou o que ele me provoca? O que esse tédio que está na criança provoca em mim? É que você vai sendo consciente das suas próprias ações, né? Para até tomar uma decisão, ou quem sabe, se esse celular é inevitável, né? Se o tablet é inevitável, se a TV é inevitável, será que ele não pode, de alguma forma, entrar numa rotina e estabelecer que aqui nessa casa, ou nessa família, ou agora, nas férias, sei lá, o celular vai ser depois do almoço até tal hora, porque depois a gente vai brincar de outra coisa. Ah, mas a criança vai negociar, obviamente, claro, porque o celular, o jogo, a internet, ela provoca reações muito prazerosas no nosso cérebro. A gente sabe muito bem o quão difícil é sair desse buraco. Então, quando a gente mesmo pega o nosso celular e a gente está lá rolando na tela, são sensações maravilhosas. É o tempo que vai passando, de repente, quando você vê, você está quase um zumbi, assim, meu Deus, me tira daqui. Então, o que provoca na gente, eu acho, né, das redes sociais, do celular, provoca na criança ainda numa proporção ainda maior. Então, já que nós somos os adultos da vez e está sobre nós a responsabilidade de ajudar essa criança a passar por caminhos mais saudáveis, então eu acho que a primeira coisa é a gente compreender o lugar dessa tela, o lugar, quanto tempo a gente consegue, né? Qual o tempo? E negociar com a criança. Se a criança já tem né? Se ela já é mais velha, se ela já consegue argumentar, então tá. Como que a gente pode fazer? O que você acha? Quando a gente coloca a solução também para a criança, ela se sente responsável por isso, é mais fácil dela querer cumprir aquilo. Porque o que eu falo sempre, assim, a criança gosta de ver a banda tocando bem também. Sabe, assim, ela quer ver a banda tocando afinado. A rotina é muito importante para a criança, ela quer que o dia flui, porque é muito desgastante quando também entra muito no embate. Eu quero continuar, e tem o choro, e tem várias questões que vocês falam sempre, assim, né? Então, se a gente consegue, de alguma forma, fazer com que esse item, que agora faz parte da nossa vida e não tem como mais voltar atrás, que é o celular, o tablet, pararapapã, que ele entre em algum momento que seja combinado, que seja de comum acordo. Enfim, mas fazendo contraponto a isso e a necessidade da criança estar na natureza, né? Ser a natureza, porque nós somos a natureza, e é até difícil, assim, eu fico pensando assim, o contato com a natureza, mas peraí,
a gente é a natureza, né? Nós somos os ciclos, nós somos esse ritmo, o ritmo da natureza, o ritmo do planeta. O nosso ritmo está conectado a todas as manifestações naturais, da lua, das marés, você que está aí na praia. Então, a maré vai, a maré volta. Esse contato é muito importante porque a natureza, né, o que é natural, né, tanto os brinquedos naturais, a areia, a água, a terra, a folha, a árvore, são elementos organizadores para a criança. Bota o menino para correr na grama, no campinho de futebol, e depois me fala se essa criança não vai estar mais tranquila, se ela não vai estar mais cooperativa, se ela não vai, né, vai estar mais aberta para conversar, para dialogar. Agora, tá com o menino no shopping, com luzes artificiais, com outros estímulos, e me conta a diferença. Existe uma diferença gritante. Então, a gente sabe que esses materiais orgânicos, tanto que existem teorias da pedagogia que são pautadas nesses, né, até a Waldorf mesmo fala, né, desses brinquedos vivos, que são organizadores para a criança. Então, assim, eu acho que é esse momento de sanidade para falar assim, o que a gente faz aqui agora? Ai, Flor, você tocou num ponto interessante quando você falou dessa coisa de sustentar o desconforto de ver a criança entediada, incomodada, reclamando dessa coisa do quero brincar, não tenho o que fazer. Eu vivo muito essa realidade porque eu moro metade do meu tempo sozinha com a Nara e metade sozinha. E ela é filha única, né? Então é diferente quando acho que tem a opção até de brincar com o irmão, e quando você empreende, enfim, aquele cenário de que você tá sempre tendo que fazer alguma coisa e tem a criança que vem e pede atenção no momento que você não pode dar. Eu acho que é interessante para as mães, até eu faço muito esse trabalho de me auto-observar para entender de onde que vem, né, o meu incômodo. Até que ponto eu consigo lidar com sustentar esse desconforto de deixar ela meio na mão com o tédio dela. Por quê? Porque vem muito uma culpa muito grande, do tipo, a criança vem me pedir atenção, ela vem pedir para brincar comigo, ela vem pedir para eu fazer alguma coisa com ela, aí eu não estou disponível porque eu estou trabalhando, porque eu estou cuidando da casa, porque eu tenho que fazer alguma coisa que eu não consigo dar atenção para ela agora. E aí me gera uma culpa de, poxa, o adequado seria eu estar disponível, o adequado seria eu estar brincando com a minha filha agora, porque eu sei que é importante, porque eu sei que isso seria, entre aspas, o ideal, né? Como eu não posso estar oferecendo isso para ela, aí vem um monte de medos. Ai, será que ela vai parar de gostar de mim, vai ficar brava comigo, vai ficar chateada? Ai, será que, não sei, que ela vai sentir essa falta, vai se sentir abandonada por mim, entendeu? E aí, como eu não posso oferecer para ela, aí eu fico assim, ai meu Deus, será que ela vai conseguir ficar nesse desconforto de ficar incomodada? Eu também não tenho muito essa resiliência, né, de viver esses desconfortos, então eu olho para ela e não acredito. E aí eu penso, poxa, se eu deixar ela na televisão, né, muitas vezes a solução acaba sendo essa. Ela vai ficar entretida, ela vai ficar, tipo, ok, porque ela curte, tá tudo resolvido, né? E aí vira um ciclo. Porque depois você se sente mais culpada, porque você percebe que a criança tá meio que viciada, porque ela já não pede mais atenção, ela pede a televisão, o pedido já fica deslocado, ou seja, vira uma bola de neve, né? Então eu me lembrei disso, assim, porque acho que é interessante entender que, na verdade, às vezes, a dificuldade de oferecer para ela e falar, tá tudo bem não saber o que fazer, né? Porque você pode explorar. E, de fato, quando você coloca esse limite, estabelece essas regras, por exemplo, né? Consegue estabelecer melhor, por exemplo, agora não é horário de televisão, você sabe, meu amor? Então, tipo, se a mamãe agora não pode estar, de repente até pode e tal, reorganizar a rotina para estar disponível um tempo, que é importante, mas quando a mamãe não está disponível e não é horário da televisão e você permite que a criança entre nesse lugar, ela começa a buscar saídas criativas, né? E aí, de repente, ela tá desenhando, a Nara agora tá escrevendo uma história. Tá começando a escrever, bonitinha. Tá escrevendo e desenhando uma historinha. Tá toda empenhada. Então, ela vai e fica lá, tipo, desenhando nesse horário que ela não pode. Mas quando a gente consegue estabelecer uma regra mais fixa, facilita muito. Porque muitas mães também ficam numa coisa muito aleatória. Tipo, agora que eu tenho uma reunião, eu te deixo, né? Mas no horário que eu tô disponível, você não pode. E aí a criança fica perdida. Óbvio que ela vai ficar batendo de frente. Mas eu pensei muito nisso. Assim. É isso que você está falando. A comunicação vai estar cheia de ruídos. Então, se eu insistir muito com a minha mãe, ela vai liberar a TV. Agora, será que pode? Será que não pode? Então, a rotina, ela ajuda, inclusive, nisso, para a comunicação ficar mais clara. Para saber realmente, assim, não, eu sei que agora então, realmente vai ser, se eu falar qualquer coisa, não vai dar. Eu sei que não vai dar. Ou agora, é tudo bem. Ou, entende? Assim, eu acho que a comunicação fica mais assertiva, né? Nesse sentido que você está falando.
E vem muito, né, gente, isso que a gente está falando, de uma organização desse tempo, assim, né? Como que a gente vai organizar esse tempo em função das necessidades, primeiro, dessa criança, que é importante que eu entenda que eu, como adulto, vou cuidar, né? E, obviamente, das minhas necessidades também, mas com o cuidado da gente não cair nessa pegadinha que a Maíra falou, de eu ficar sobrepondo as minhas necessidades e invisibilizando a necessidade da criança. Porque muitas vezes, assim, eu duvido que uma criança, ela prefira estar na tela do que estar conectada de verdade com outro ser humano que esteja disponível para ela, para brincar, para fazer algo ali que realmente dê muito prazer para ela. Eu vejo pelos meus filhos, assim, o João, que está, assim, no auge da adolescência dele. Se um amigo chama ele, né, ele está com 13 anos, se um amigo chama ele para jogar bola, para ir para a praça, para andar de bicicleta, ele sai na hora, ele troca a tela por isso. Se eu chego de mansinho lá, entro, né, deito do lado dele, fico ali, se ele está no celular, por exemplo, eu fico ali com ele um pouco, me interesso pelo que está acontecendo ali com ele, vou entrando devagarzinho no mundo dele, e me conecto com ele, logo eu consigo estabelecer um diálogo e ir tirando ele. Mas muitas vezes, né, a gente entra nessa dinâmica aí de uma forma meio equivocada. Então, a gente precisa de entender das necessidades das crianças e do quanto que essa necessidade de conexão, ela se sobrepõe a todas as outras. E se isso está muito presente para a gente vai encontrar caminhos para refazer, né, porque talvez vocês aqui que estão escutando a gente já tenham feito aí caminho, já estão, né, meio desorganizados com essa questão das telas, às vezes agora nas férias isso pode ser motivo de estresse, pode ser motivo de conflitos. Então lembrem-se que a criança, a necessidade mais básica do ser humano é conexão. E conexão com o quê? Com outros seres humanos, com a natureza, né, porque a gente é a natureza, como a Ade falou. Então, não há nada que a criança queira mais do que estar com outro ser humano, do que estar com nós, pais e mães, principalmente, né? Do que estar na natureza. E se a gente faz isso com prazer, com disponibilidade, com presença, com certeza elas também vão nos acompanhar e a gente pode ir encontrando caminhos aí. E aí, Ade, tem uma outra pergunta que eu queria emendar aqui. Beleza, né? Então tá, tô entendendo isso, vou encontrar esses caminhos, vou começar a estabelecer, a organizar o tempo, a não ficar tão, né, colocando a hora da tela de acordo com a minha necessidade, mãe, vou estimular mais a questão da brincadeira, estou entendendo que isso é importante. Tá, mas e aí, né, como é que a gente faz para a criança brincar de uma forma concentrada, né, para ela ficar ali entretida na brincadeira, porque a criança, ela distrai o tempo inteiro, ela quer fazer outra coisa, ela não me deixa fazer nada, enfim, isso é uma questão que muitas mães trazem, né, como é que faz para a criança ficar entretida sem a tela, né, porque a gente põe na tela, ela fica ali 40 minutos, 2 horas, às vezes mais tempo, né, desde as pequenininhas até as grandes ficam ali horas na frente da televisão. Mas se eu vou falar para brincar de outra coisa, 5 minutos, já acabou, aí muda para outra brincadeira. Enfim, o que você pode falar para a gente sobre isso? A tela é uma concorrência desleal, né? Ela é realmente uma concorrência bem desleal. E eu acho que essa coisa da concentração que você está falando, ela depende muito também da idade da criança. Varia de acordo com a idade da criança. Então, os pequenininhos já têm uma atenção mais flutuante, não vai se conectar tanto, vai se desconectar, é uma brincadeira, né, com mais estímulos, aí a criança já começa a entrar numa idade mais lógica, você já consegue brincar de outras coisas, né, jogos, enfim. Eu acho que quando a gente está brincando com a criança, precisa de uma disponibilidade real, oficial, de quem está brincando. Se fingir que está brincando, não vai adiantar nada. Ou você tá brincando ou você não tá brincando. Você tá brincando real, oficial. Ou você tá fingindo que você tá brincando porque ouvi no podcast que as meninas falaram que tem que brincar. Então eu tô lascada. Peraí, como é que é? Ontem aconteceu uma coisa muito interessante.
Nós temos 2 vizinhos, crianças, e eles amam vir aqui para minha casa. Eu tenho muitos livros aqui, porque, né, eu como trabalho com as histórias, eles amam. E tem uma gaveta específica com brinquedinhos, assim, que eu fui juntando e tem uma gaveta. E aí o menino, né, a criança, ele tem 6 e a menina tem 8. Então, um menino e uma menina. E aí ele já chega, posso ver a gaveta? Já vai direto na gaveta. Então, aqui tem um lugar meio encantado que eles gostam de explorar. E aí tem essa gaveta, e ele brinca, nananã. E eu tava terminando de fazer um trabalho, falei, tô terminando de fazer um trabalho, daqui a pouco a gente vai brincar. Só que quando eu terminei o trabalho, já tava na hora que eu ia sair. Eu falei, gente, eu vou sair. E a Amanda, que é a minha esposa, tava aqui e ela começou a brincar com eles. E ela falou com eles, infelizmente a gente vai ter que sair. Aí a menina falou assim, não vou falar o nome dela, porque enfim, né? A menina falou assim, não, a gente vai brincar de esconde-esconde. Aí a Amanda falou assim, mas a gente vai ter que sair. Porque a nossa primeira resposta é sempre não. A nossa primeira resposta é, não, porque demanda uma energia. Dependendo da animação da criança, demanda um pouquinho mais de energia do que você está disponibilizando nesse momento. Então você fala não. Mas aí a Amanda falou, não, que a gente vai sair agora. Ela falou assim, conta até 10. Aí a Amanda começou, 1, 2, 3, saíram os 2 escondendo e entraram dentro do nosso guarda-roupa. E eu tava ali terminando, a gente tava falando, realmente a gente ia sair. E aí eu falei, cara, eu fiquei pensando assim, a brincadeira, ela tem uma chavinha que vira. É um encantamento que acontece. E aí, de repente, a Amanda já tava gargalhando, porque eles tinham se escondido, eles juravam que eles estavam escondidos, mas a gente sabia onde eles estavam. E aí ela falava assim, engraçado, esses gatinhos, porque a gente tem um monte de gato aqui em casa. Engraçado, esses gatinhos estão miando diferente. E aí eles, kkkk, e ria. Mas tô achando muito esquisito. Será que eles estão passando mal? A barriga deles tá fazendo um barulho esquisito. E eles riam, e eles riam. E a gente ficou assim, engraçado. Os meninos foram embora e não deram tchau. E aí eles riam, que eles riam. Mas por quê? Que eles não falaram nada? Eu falei, será que eles pularam da grade? Então, nesse momento, a gente tava brincando de verdade. A gente falou, não, se a gente tá brincando, nós estamos aqui arrumando, vestindo a roupa e aquela confusão toda, aquela vulgo-vulgo danado. E os meninos estão ali. E eles estavam. Gente, daí a pouco ela me chamou pro quarto, vem aqui pra você ver, esse barulho tá muito esquisito, me ajuda aqui, eu tô com medo desse barulho. Mas eles estavam numa gargalhada. E quando eu abri a roupa assim, ela tava com o cabelo todo tampado no rosto pra se esconder ainda mais, assim, aquela transgressão infantil, assim, eu entrei dentro do armário dela, você tá entendendo? A brincadeira, ela provoca esse lugar. Então, depois que eles foram embora, que realmente a gente estava de saída, né? Eles chegaram, a gente já estava de saída. Foi aquela brecha. A brincadeira, quando ela acontece, é uma brecha, que não é uma água que procura. Ela procura um caminho. Não tem como parar a água. A água, ela acha um caminho. A brincadeira, eu acho que é isso. Quando ela abre, ela procura um fluxo. E a gente ali, entre fazer as coisas, porque o adulto, ele tá fazendo coisas que são coisas de adulto, né? Aquela coisa chata que você tem que ser. Você precisa trabalhar, você precisa... Ana, para além de ser muito prazeroso brincar, ser o responsável pelo funcionamento do lar e da vida. E responsável pela vida dessa criança ainda por cima. Então, essa brecha, né? Quando a gente experimenta isso, a gente sai transformado. E a gente saiu, depois que a gente saiu aqui na rua, a gente ficou ainda brincando um tempo com eles, né? Essa conversa, não é possível, vocês trollaram a gente, vocês trollaram a gente, eles riam nessa transgressão tão gostosa, tipo, como que a gente conseguiu enganar elas muito bem. Elas não conseguiram achar a gente mesmo, elas acharam que era um gato. Então, isso, quando eu e a Amanda, né, entramos no carro, a gente ficou dando gargalhada. Então, você vai falar comigo assim, eu ouvi lá no podcast que elas falaram que é importante brincar, não sei o que. Gente, é importante, mas agora assim, os maiores beneficiados, quando a gente deixa essa brecha, né, essa água te invadir, somos nós mesmos. Essa sensação de prazer que a brincadeira provoca, ela acontece na gente também. Não é só na criança, não é só nos meus vizinhos que estavam escondidos dentro do armário cheio de roupa.
mas em mim também, que estava vendo aquilo e estava me reconhecendo também, porque eu já fiz isso quando eu era criança, e inclusive ela se parece muito comigo, assim, eu vejo ela muito em mim, eu muito nela e ela muito em mim, que a gente se parece muito fisicamente. Então eu já fiz essa brincadeira, eu já brinquei de Porta da Esperança, sabe? Quem é da década de 80 aqui vai entender essa referência, não é para todos. Mas quem já brincou de Porta da Esperança, de entrar no armário, de vestir um roupão muito grande, ser o monstro da Porta da Esperança? Essa é uma transgressão, assim, essa transgressão, sabe? Você falar assim, cara, eu enganei ela muito bem. Essa fase, né? Minha filha tá com 6, vai fazer 7 agora, no final de fevereiro. Gente, é uma inocência com essas brincadeiras. Você fica assim, não é possível que ela acredite que eu tô acreditando na brincadeira dela. Então, tipo, ela faz muito isso de quando eu ligo pra alguém de fora, minha irmã, minha prima, minha tia, qualquer pessoa, meu pai, ela fala, eu vou me esconder. Aí tá bom, ela foge da tela, aí eu falo assim, escuta, a Nara tá aí com você? Aí a pessoa fica, não, eu acho que não, e fica brincando, né, tipo, e aí fica fazendo o que tá procurando, só que a pessoa tá no Brasil, a pessoa tá na Califórnia, a pessoa tá na Austrália, cada um da minha família tá num canto do mundo. E aí a Nara, ela acha que a pessoa tá achando que ela tá lá. Ela se diverte, aí ela se esconde debaixo da mesa e fica lá esperando, até uma hora que ela faz buh! E a pessoa faz, nossa, tipo, daquele jeito super fake, e ela acha que a pessoa tomou um susto, e eu falo, gente, não é possível, de onde que vem? E aquilo, de certa forma, já abre uma outra energia para a conversa, né? É isso que você está falando, é como se a gente ficasse injetado de ocitocina, sei lá, e já entra não sei, e eu vejo também até, às vezes, muitas vezes quando a gente está com o comportamento da criança que está incomodando e a gente está quase entrando naquele lugar entrar num lugar de bronca, de rigidez, se a gente transfere isso para uma brincadeira, para usar um tom de humor, gente, aquilo quebra, e de repente você tá rindo com a criança e ela vem e colabora, porque já não é uma questão de brigar, bater de frente, luta de poder e tal, é uma coisa do tipo, não acredito que você tá de mau humor com isso, nossa, sempre acontece comigo, aí começa a dar risada, puxa, então, sei lá, entendeu? Cria uma piada daquilo, e aí não tem pressão, não você tá entrando, parece que numa brincadeira com a criança, e tá todo mundo rindo, é tão gostoso. Tanto você contando a história da Nara, quanto a Ade contando a história dos vizinhos dela, assim, o quanto que eu comecei a rir aqui, né, tô gargalhando aqui dessas histórias, e o quanto que só de escutar, eu já começo, né, como ela falou, assim, a acessar um monte de memórias aí da minha própria infância e, ao mesmo tempo, também me divertir com essa história que você está contando, assim, né, o quanto que é exatamente, assim, eu achei muito, muito sensato da sua fala, assim, né, que não tem como controlar esse espaço, né, não tem como, se você criar as condições X, Y, Z, você vai experimentar um brincar concentrado e criativo. Seu filho vai brincar de forma concentrada e criativa. Mas é, sobretudo, sobre aquilo que você começou o episódio falando, sobre essa mudança no olhar, sobre essa minha capacidade de desenvolver esse olhar brincante, né? De reconhecer a importância, a legitimidade disso, resgatar esse ser brincante dentro de mim, buscando caminhos. E você acabou de contar um exemplo, assim, sensacional. A Maíra, outro, né, de como que a gente vai, aos poucos, resgatando esse ser nesse encontro com os nossos filhos. E quanto mais a gente fomentar essa via, mais esse rio, ele vai fluir. Né, mais esse rio ele vai jorrar, mais largo vai ser o leito dele, né, mais forte vai ser essas águas que vão fluir. Só de escutar vocês, a gente vai se sentindo vivo, né, a gente vai se sentindo tomado por isso, e é de uma potência. Eu imagino vocês que estão escutando aqui o episódio, talvez tenham sentido isso, assim, a hora que as meninas estavam contando, né, o quanto que isso preenche, que isso nutre, que isso deixa a gente vivo, e é sobre isso, né, o brincar, ele é isso, né, é sobre isso. Muitas vezes até trabalhando com adultos, né, na época que a gente fazia eventos presenciais, naquela vida passada nossa, brincando, né? Algum tempo atrás, quando a gente fazia isso, eu fazia muitos eventos presenciais, quando a gente traz alguma brincadeira
para os adultos, né, ou vai dançar, ou vai fazer alguma atividade brincante, assim, é incrível a gente ver como que em poucos minutos, assim, a brincadeira, ela tem esse poder de acessar espaços, de buscar ali, é como se desse a mão para a criança interior da pessoa ali na hora e trouxesse ela, e a gente consegue ver ali naqueles olhinhos brilhantes, naqueles sorrisos, sabe, naquele corpo todo cheio de vida, de presença, que é uma coisa muito maravilhosa. E as crianças, elas estão o tempo inteiro, né, assim, chamando a gente para isso. Então, se a gente limpa um pouquinho os nossos olhos e encontra, né, igual a primeira resposta vai ser não. Então, assim, que a gente esteja muito consciente disso. Olha, a nossa tendência vai ser dizer não, vai ser tentar manter o controle, vai ser tentar não sair dessa chatice desse mundo adulto, né, ou dessas obrigações, dessas responsabilidades. Mas cada vez que eu me atrevo a dar um passinho fora disso, eu tô abrindo mais um pouquinho esse rio, né? Eu tô fazendo com que essa água jorre um pouquinho mais forte. Eu tô resgatando memórias tanto minhas, né? E conectando com a presença, com a vida, com a potência da vida que tem dentro de mim aqui, mas também sentindo e permitindo, né, me conectar com essa criança e sentindo também a potência de vida que tem nela, né? E que o brincar, ele revela isso de uma forma muito maravilhosa. É muito incrível, né, gente? E é engraçado, você estava falando das coisas presenciais, né? Essa coisa, né, de fazer, vamos fazer um encontro de mães, vamos fazer um encontro de educadores, e aí começa com uma brincadeira, e a brincadeira já... É como se você melhor amigo da pessoa que você fez o par do passarinho, tipo assim, a pessoa, tipo, você já tem uma intimidade, você cria uma intimidade que você já quer encostar na pessoa, você já quer abraçar, é um negócio que é isso que você falou, né? É vida, vai pulsando o negócio. Eu acho que quando a gente vai falando dessas memórias, né, é impossível a gente não acessar muitas memórias, tanto da nossa infância. Se a gente fala fala uma brincadeira que você brincava no quintal da sua avó. Aí as memórias, tica, 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 tica. Fala uma brincadeira que você brincava com a sua melhor amiga. Posso que vocês já pensaram. Fala uma brincadeira que você brincava dias de chuva. Tananana. Quando acabava a luz, já começa. Então, assim, essas conexões, e a gente fala muito, quando a gente vai fazer formação de educadores, formação de brincantes, né? Porque aí a gente já entra num outro lugar. A brincadeira, ela, né, quando você fala de profissionais que trabalham com a brincadeira, que vão propor essas experiências brincantes, a gente já começa a pensar em outras coisas. A gente já começa a estruturar um pouquinho mais, colocar as brincadeiras em categorias, brincadeiras cantadas, brincadeiras com regras, brincadeiras pananã, a gente começa a catalogar até para organizar o nosso pensamento dentro do nosso trabalho, no caso de nós brincantes. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, que tem a ver com essa coisa da memória das brincadeiras, que você estava falando, eu falei uma brincadeira, você lembrou, você também, né, acessou sua memória, que são esses links, que quando a gente permite que esses links aconteçam, por exemplo, a gente vai fazer a formação, a gente fala, gente, olha só, quando vocês forem fazer uma brincadeira, deixem o seu corpo relaxado, tá aqui nessa brincadeira, mas os links que vão acontecendo, vai escutando esses links. Porque a conversa da criança, ela não é uma conversa lógica, né, assim, ela é uma conversa lógica, ela vai ganhando a lógica, mas ela tem esses links muito loucos, assim, que é uma coisa que vira outra, de repente, sem pedir permissão. Então, quando a gente vai trabalhar com a brincadeira, a gente também se abre para esses links que vão acontecendo, para que a gente consiga trazer um pouco dessa lógica fora da lógica. Então, acho que é uma coisa legal também para quem trabalha com a brincadeira, né? E para quem tá disponível para brincar, porque aí a gente foge daquela coisa que é assim, ok, acabou a brincadeira, agora vamos brincar de outra brincadeira. Mano, não tem esse time, não. Quando a gente fala da brincadeira, que a gente fala desse fluxo, esses links que vão trazendo esse caminho de onde a brincadeira vai ser percorrida. Tanto para quem trabalha
com as crianças, né? Um grupo de crianças que é um educador que está ali com as crianças diariamente, que já tem esse dialeto, que já consegue criar esse dialeto, essa língua de como conversar, essa conversa lúdica com as crianças, né? Tanto para quem está em casa, que vai puxar, você vai fazer a criança se sentir bem, né? Porque a criança ela vai se comportar melhor quando ela se sentir melhor, não quando ela se sentir um lixo que ela vai te obedecer. É um caminho mais pelo prazer, mais pelo bem-estar, do que pela obediência, porque sim, e aqui quem manda sou eu. Então, se a gente está indo por esse outro caminho, né? Que é do bem-estar. Então, se a criança se sente melhor, ela vai ser mais colaborativa, ela vai estar mais disposta a negociar, enfim. Então, por que não a gente trazer essa lógica desses links, né? Você está fazendo a comida, você está ali ocupada com a alimentação da criança, com o almoço, você já puxou uma história, de repente a colher já virou um instrumento, você fala assim, é engraçado que nesse restaurante aqui podia ter música, então você pode, por favor, chamar os músicos desse restaurante para tocar, e a criança fala, what? Esse dialeto aqui eu conheço, isso aqui eu sei conversar, peraí, entende? E eu acho que exige um pouco de disponibilidade de nós adultos. Porque como a gente já falou, a primeira resposta é não. Você não me enche a paciência, que agora eu vou fazer o almoço, depois você vai almoçar, depois eu vou estar. Mas se a gente ativa o nosso estado, e a brincadeira ela é um estado, né? É um estado de presença. A ludicidade é um estado de presença. Lúdico não significa que você vai fazer uma atividade colorida, cheia de brilhos e não é esse lugar. A ludicidade é a presença. Se a gente, de alguma forma, se conecta com a nossa presença e a gente abre essas brechas de desconstruir um pouco dessa seriedade, né, que a gente carrega, porque é importante, porque nós somos responsáveis e é pesado, e muitas vezes não é romantizando nem um pouco, porque eu sei que, né, é trash. Mas é isso, abrir essa possibilidade para a criança, para esse estado de encantamento fazer parte da nossa rotina, assim, da gente ser mais flexível, mais maleável, mais good vibes. Eu queria até dar um exemplo aqui, porque provavelmente vai ser uma situação que pode servir de inspiração para algumas mães. Banho com a Nara, né? Quando eu tomo banho com ela, muitas vezes eu gosto de tomar banho com ela, de banheiro e tal, e eu percebo que às vezes eu entro naquele tom de general, né? Tipo, ai, filha, vai, tira a roupa, vai, não sei o quê, nananana. Cara, quando eu comecei a brincar de cabeleireiro, senhorita Nara, vamos ver, madame Nara, como você quer que eu coloque seu cabelo hoje? Qual é o shampoo que você quer que eu passe? O shampoo especial ou o shampoo não sei o que? Aí ela faz assim, tipo, aí ela entra. Não é uma coisa de eu ter que ficar insistindo porque eu quero controlar o tempo, porque eu quero garantir que acabe rápido, não sei o que. Manja, é uma coisa que a gente entra num lugar de repente virar uma brincadeira e eu fico falando, nossa, eu ia adorar, né? É quase como se faz tanto tempo que eu não brinco dessas coisas. E no fundo, aliás, gente, tem uma menina de filha, eu falo, é tão gostoso, porque vem um monte de brincadeiras que elas querem fazer, de pintar a unha e tal, que era coisas que eu fazia, e que a minha rigidez, o meu excesso de, sei lá, de querer fazer as coisas tudo direitinho, cuidar da rotina, de um jeito que funcione, tudo muito dentro do controle, me distanciou disso. Então é sempre um convite constante, é muito gostoso. E quando eu entrei nesse lugar do banho, nossa, mudou o astral. Agora é uma diversão. E não tem muita resistência. É mais fácil entrar no lugar da colaboração, como a gente estava falando. Acho que é um exemplo legal. Ai, gente, a vontade é de ficar nessa conversa aqui, né, ad eterno, porque eu tenho certeza, assim, eu estou escutando aqui e o quão é importante a gente estar falando sobre, porque a gente vai realmente, né, se enrijecendo, endurecendo, e vocês falando, nossa, tanta coisa, tanta ficha foi caindo aqui, de muitos momentos, né, que sim, eu consigo entrar nesse estado, mas também de quantas vezes a gente se desgasta, a gente entra num lugar duro ali e tem esse desafio. Amei a dica da cozinha, né, e do banho também. Na verdade, a da cozinha lá em casa com música e cantar também é sempre uma opção, né, mas é sensacional isso, realmente é abrir um espaço também para a gente criar, né, para a gente resgatar uma criatividade que foi também muito tolhida, né, e agora as crianças vêm aí para refrescar isso na gente, refrescar aí, a gente resgatar aí todo um caminho que ainda está vivo, né, se a gente
persistir, se a gente cuidar, ele ainda está vivo. E é o caminho da conexão, né? Porque é tão bonito quando a gente consegue fazer isso. Imagina você fazer um almoço e os músicos entrarem no almoço e participarem e aquilo tornar um momento gostoso da família, né? E um banho não ser mais uma hora de estresse, mas ser um momento de brincar de cabeleireiro e vai lavar o cabelo, e vai cortar o cabelo, vai fazer um penteado, né? Olha que vivência maravilhosa. E nem sempre vai funcionar, pode ser que 3 dias funcione o salão de beleza, já lá no quarto, o salão de beleza já não vai funcionar mais, então a gente vai ter que pensar numa outra, né? Vai ter que buscar essa outra, abrir um pouco mais o nosso espaço interno também, né? A nossa disponibilidade, a nossa criatividade, enfim, é uma constante construção aí, momento a momento junto dos pequenos, mas eu sinto muito, muito, muito que essa conversa, ela trouxe, pelo menos em mim, ela despertou a vontade de cada vez mais trazer esse meu ser brincante à tona para me conectar e me aproximar cada vez mais dos meus filhos, né, da minha criança e principalmente dos meus filhos. Então, quero te agradecer muitíssimo, muitíssimo, Ade, pela sua presença, pela sua fala, pela sua inspiração. Você realmente é uma mulher, assim, que tem essa brincadeira viva. Obrigada, obrigada pela presença na nossa tenda. Ai, gente, obrigada eu. Fiquei muito feliz mesmo. Acho que foi bem legal. Que bom. Espero que vocês tenham gostado, quem tá ouvindo aí, e se ativem aí esse modo brincante aí. Queria agradecer, para mim foi super gostoso te ouvir, me entusiasmei aí com a sua fala, fiquei tocada, fiquei mexida, gostei bastante, mexeu com a minha criança interior, mas deixa o seu contato para quem quiser te seguir. Tá, no Instagram tem o contato @pólen, só que tem um pontinho depois do pó.len e o underline, então pólen. E Casa de Lua também, vocês podem me encontrar lá, com trabalho em festas e em eventos infantis. Então, pólen ou Casa de Lua, ou se quiserem procurar por Ade Mello, acho que dá para achar também. Ótimo. Beleza, obrigada. Maravilhoso, querida. E quem quiser também contribuir para a Tenda Materna, para que a gente possa manter a constância aqui dos episódios a cada 3 semanas, a gente está com a campanha do Apoia-se /Tenda Materna, e vocês podem se tornar colaboradores caso vocês entrem lá e acessem o link para poder apoiar a gente, tá bom? E é isso, gente, muito obrigada, feliz ano para vocês, acho que a gente acertou no tema de inauguração de 2022, e a gente se vê logo mais. Beijo pessoal, beijo Ade, beijo. Até mais. Tchau, tchau, obrigada, gente. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!